Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Preste atenção, quem abriu a Bíblia, eu não sei se aqui tem a marcação aqui em cima, eu acho que não tem. O verso 14, a palavra contigo está em itálico, ou seja, ele está deitadinho, parece que ele está meio que tombando. E no verso 15, a palavra conosco também está em itálico, também está deitadinho, né? Então, a chave do nosso estudo vai estar baseado nesse detalhe que muitos de nós às vezes passa despercebido, e eu gostaria de chamar a atenção nesse sentido, tá? O tema da nossa pregação de hoje é: sem a presença não marche. Sem a presença de Deus não marche. Amém? O pastor Danilo mencionou recentemente, agora há pouco, sobre a quarta-feira, né? Já tem acho que umas 3 quartas-feiras para trás que o Senhor ele está fazendo um mover diferente aqui nas orações, tá? E de antemão quero convidar os irmãos a estarem participando desses eventos, né? Nessa quarta-feira nós chamamos de quarta-feira de guerra, uma quarta-feira de oração nos joelhos, onde nós buscamos o batismo do Espírito Santo, nós buscamos a renovação, buscamos, né, a transformação. Então, se você está sentindo que sua vida ela está seguindo de uma forma muito rotineira, muito normal, então alguma coisa não está certa, porque a vida do cristão é uma vida de confronto com o mal. Eu já preguei isso em alguns domingos atrás, que existe um livro de Spurgeon, é chamado A Paz do Diabo. Ou seja, quando o cristão ele está muito bem, não tem nenhum tipo de desafio, é porque ele não está incomodando o inferno. Consegue entender isso? Então, se tem alguma coisa que às vezes você sente uma luta, uma opressão, algo que está dando muito certo, é porque a sua vida não está incomodando o inferno. Então, você tem que incomodar o inferno com a sua vida, para que haja uma luta, você sinta essa luta, e de alguma forma você busque em oração o Senhor, e o Senhor vem e te socorre, e você sente a presença de Deus naquela causa. Tá? Deu para entender isso? Porque muitos irmãos, infelizmente, né, pensam que está tudo bem, mas quando na verdade é porque você não está confrontando o inferno. Tá? Me desculpe, pode ser um pensamento, olha, quer dizer que eu tenho que passar mal. Não é isso. Você, a sua vida, a sua luz, seu brilho tem que confrontar o inferno. Amém? Amém, queridos? Compreendem isso? Tá? Muito bem. Então, o texto, ele fala a respeito de Moisés. Tá? E na primeira semana que aconteceu os eventos que estamos falando de quarta-feira aqui, o Senhor me deu uma visão mostrando uma interpretação da passagem do Mar Vermelho, tá? Estava aqui, para se lembrar, e com todos os incômodos que aquela nação estava vivendo, porque o que aconteceu? De uma forma bem resumida, Moisés, o libertador de Israel, ele foi usado por Deus, e sobre o povo do Egito foram lançadas 10 pragas. Então, a vida do povo de Israel
juntamente com Moisés, era um incômodo na vida do Egito, na vida do povo do Egito. Então vieram as pragas. A 10ª praga, que para mim é a praga mais forte, a praga mais que gerou comoção no coração do faraó, foi a morte dos primogênitos. E na morte dos primogênitos foi quando, acredito eu, o faraó, segurando seu filho morto no seu colo, ele autoriza então a saída do povo, e o povo sai do Egito. Fala-se de uma população misturada. Uma população, o que é uma população misturada? Tinham vários tipos de escravos. Além dos hebreus, haviam outros povos que eram também escravos. Então, estima-se, a Bíblia fala da mistura, estima-se entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, eram os escravos. E nessa caminhada, eles estavam indo embora, saindo do Egito, diz a palavra do Senhor que Deus endureceu o coração de Faraó mais uma vez. E Faraó, ele ordena que o exército persiga e mate o povo de Israel. Então, era uma perseguição para matar, para impedir a fuga ou a saída e exterminar, porque ele estava tomado de uma vingança, porque o seu primogênito, assim como todos os primogênitos do Egito, foram mortos. E eles caminharam, perseguindo o povo de Israel. Chegando lá na frente, eles se depararam com um empecilho. De um lado as montanhas, do outro o Mar Vermelho, e do outro, atrás dele, havia o exército de Faraó. Então, Deus manda Moisés ferir as águas, e quando ele fere as águas, o mar se abre, louvado seja o nome do Senhor. Esse mar, então, se abrindo, ele segue aquele povo, quase 2 milhões, eu não consigo imaginar, querido, não é uma fila indiana. Eu quero que os irmãos coloquem na mente de vocês que foi uma travessia, estima-se, de 2 quilômetros. 2 quilômetros a abertura para que esse povo pudesse atravessar. Dá para entender isso? Não é um córrego, não é uma porta. Quem trabalha em segurança do trabalho sabe. Se tiver um acidente, um terremoto, um incêndio, e uma porta for muito estreita, a vazão do povo naquele momento de desespero acaba pisoteando um monte de gente. Não sei, acho que foi esse ano, teve um jogo que aconteceu na América do Sul, me parece, eu estou meio por fora, mas acho que foi esse ano. Teve um jogo que houve lá um princípio de tumulto e houve um pisoteamento e morreram várias pessoas. E nesse local tinha aproximadamente 50 mil pessoas. Estamos falando de 2 milhões de pessoas. Então imagina você o que foi aberto. Estima-se 2 quilômetros de um mar para passar aquele povo em filas tremendas. E outra, não era só o povo, levaram alguma coisa. Alguns levavam carroça, alguns levaram cavalo, alguns levaram ovelha, alguns levaram vaca, alguns levaram o que Deus mandou que eles levassem. Então foi uma travessia monstruosa, imensa. E quando eles terminaram de atravessar, diz a palavra que o povo, os soldados do faraó também estavam começando a travessia. Não se fala qual a distância, em que momento a largura foi atravessada. Se nessa largura tinha 1, 2, 3, 10 quilômetros, não se fala o comprimento, né? Porque eu estimo 2 quilômetros de largura para abrir o Mar Vermelho, mas o comprimento eu não faço ideia. Mas quando atravessaram, todos, diz que o mar fechou como paredes.
Então, uma parede, querido, não é uma coisinha baixinha assim, ó. Alguns estudiosos falam, olha, o que aconteceu foi que houve um terremoto e o chão do Mar Vermelho se levantou, e aí eles passaram em terra seca. Foi um evento sísmico, né? Queridos, eu não importa se foi o chão que levantou ou se foi a parede que Marte abriu. Só sei que na volta, diz a palavra do Senhor, que o exército de Faraó foi destruído e todos os soldados foram mortos que perseguiam o povo do Senhor. Então, se Deus usou nem um palmo de água para afogar o exército de Faraó, se tiver escrito isso aqui, eu acredito, porque nas mãos do Senhor tudo é possível. Tudo é possível, queridos. Tudo é possível na presença do Senhor. E naquela revelação o Senhor me mostrava que o mar foi o ventre, e quando o povo atravessou, o Senhor havia recebido o seu povo selecionado, o seu povo de volta para si. Então é como se nascesse o povo novamente na sua presença. Então essa é a revelação de um nascimento de um povo. Só que quando esse povo, agora sim eu vou começar a entrar na pregação, só quando esse povo atravessa, eles tinham uma promessa. A promessa de uma terra prometida, a promessa de uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de bênção. E não é diferente o nosso momento que vivemos hoje, querido. Por que o irmão levantou cedo? Não está calor, está frio, não está? Estava gostoso a caminha de vocês? Lembrem lá agora, não? Volta um tempo aí, uma hora atrás aí. Você estava deitado, 1h30, estava quentinho, pijaminha, né? Cafezinho, alguns de pantufa, alguns de touca, não sei como é que você dorme, mas estava quentinho. Se você levantou e veio para cá, é porque você confia numa promessa. E a nossa promessa é que um dia nós estaremos juntamente com Cristo lá na glória. Não é à toa que você está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa, meu amado. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, querido. E se o Espírito Santo te trouxe aqui, meu querido, minha querida, é porque ainda existe em você uma chama que ainda arde, um temor que ainda faz parte da sua vida, e o Espírito Santo encontra morada na sua vida. Então não deixe esse fogo se apagar, não deixe essa faísca se apagar, não deixe esse óleo, esse azeite faltar na sua vida. Tá? Enfrente o que for, mas o importante é nós estarmos na presença do Senhor, estarmos na casa do Senhor, sentirmos a sua presença em manifestação na sua casa. E Moisés, então, ele se depara do outro lado do Mar Vermelho, eles montam o seu acampamento, e ele, juntamente com uma comitiva, ele é chamado por Deus para receber instruções de como seria essa nova vida, esse novo caminhar. E ele então é caminhado para o Monte Horebe. E lá ele sobe, nessa comitiva, certamente Josué, um garoto que devia estar lá, Caleb, alguns príncipes, eu estou supondo, tá? E nessa comitiva foi, só que quando chegou lá no monte, só Moisés é que pôde subir. E Moisés sobe, né? E fica lá. Passa um dia, passam 2 dias, e aquela multidão de quase 2 milhões de pessoas, misturados hebreus, misturados outros povos que eram escravos, estavam lá no meio. Até alguns egípcios também saíram e seguiram o povo de Israel. Dá para vocês entenderem isso? Havia uma mistura de povos ali.
E chegaram lá, nesse acampamento, e começaram a buzinar, a infernizar a vida de Arão. Arão, cadê Moisés? Para quem não sabe, Arão, irmão de Moisés. Arão, ele representava o sacerdócio. Ainda não era oficializado ele o sacerdote, mas ele estava fazendo o papel de sacerdote. Como irmão de Moisés, ele tinha uma pseudo-liderança, assim como Miriam, que era a irmã de Arão e Moisés. Elas tinham uma participação na liderança, mas oficialmente o líder ali, o libertador, era Moisés. E Moisés estava lá no monte, recebendo as instruções. E passou um dia, passou 2 dias, 3 dias, o povo começou a ficar impaciente. É isso que acontece, queridos, quando um povo misturado, um povo que não é totalmente selecionado por Deus, tá? De um pensamento único, como é usado sempre aqui, com aquele pensamento unânime, daquela unanimidade, quando o povo é misturado, começa a surgir cochicho, fofoca. Então eu fico imaginando o grupo que não era hebreu lá, os egípcios. Olha, quando eu estava lá no Egito, eu tinha comida. Ah, no Egito, a gente não ficava abandonado desse jeito. Começou lá fofoquinha. Aí um outro grupo que não era os hebreus, olha, quando eu estava lá no Egito, a gente tinha lá um santinho lá, que a gente ficava adorando, a gente sentia a presença através de um santinho. Um outro grupo, a gente fazia uma mantilha aqui, um passe, e a coisa ficava, só sei que o cochicho começou a tomar conta de uma tal maneira, que eles foram até Arão, e falaram para Arão: Arão, cadê Moisés? Cadê Moisés? Arão olhou e falou: está lá no monte, conversando com Deus. Mas será que ele vai voltar? Será que ele vai trazer de volta aquela esperança para nós? Porque nós vivemos coisas impossíveis, presenciamos coisas impossíveis, mas ele foi e não volta mais. E eu fico imaginando, queridos, que no nosso meio, no meio dos cristãos, não estou me referindo só a essa igreja, no meio dos cristãos, quantos de nós já não vimos milagres de Deus? Eu sou fruto de um milagre de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, eu sou fruto. Já era para eu estar morto há muito tempo. Há muito tempo. Já contei meu testemunho aqui para os irmãos. Quantos de nós já viveu coisas excepcionais, coisas maravilhosas? Eu não quero aqui fazer só eu como se eu fosse um experimento de Deus, né? Mas tem pessoas aqui que também foram agraciadas por Deus com milagres. Eu vou fazer aqui, vou chamar quem já recebeu o milagre de Deus aqui, levanta a mão. Aí, não sou só eu não. Tem irmãos aqui que receberam o milagre de Deus. Agora, aquele povo que viu os 10 pragas, e todas as pragas atingiam os egípcios, e eles saíram ilesos. A palavra do Senhor fala da praga das rãs, da praga do sangue, da água que espirrava sangue, dos mosquitos, de todas as pragas que aconteciam, da noite que virou dia, da saraiva, e o pior de todos, a morte dos primogênitos. E a palavra do Senhor diz também que quando aconteceu a praga da morte dos primogênitos, o Senhor Deus mandou um anjo para que matassem todos aqueles que tinham o seu primeiro filho. Mas havia um detalhe: louvado seja o nome do Senhor. Ele deu uma receita. Ele falou assim: olha, na noite que antecede, matai um cordeiro, uma ovelha, matai ali um animalzinho, e você vai pegar o sangue daquele animalzinho e vai passar nos umbrais das portas do batente.
E quando o anjo da morte estiver passando e olhar aquele sangue marcando os umbrais das portas, ele vai passar por cima e vai liberar a morte daqueles primogênitos. Ou seja, o que é Páscoa? É o passar por cima. E quantos de nós hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo no coração e o mal não te toca por causa desta promessa que começou lá atrás com o povo do Egito? Quantos de nós, na sua vida, o sangue de Cristo precisa estar marcando os umbrais do seu coração, os umbrais da sua vida? Ele tem que estar participando, presente na sua vida. Por isso que nós renovamos todos os meses, a aliança de sangue com Cristo, para que esta proteção, para que o inimigo, o devorador, o migrador, os infernos que sejam, quando passarem em você, ele vai olhar para você e vai ver o brilho de Cristo na sua vida, e ele vai passar por cima, ele vai fugir de você. Porque você tem a marca do sangue nos umbrais do seu coração. É o mesmo anjo que hoje ele continua fazendo e operando na vida das pessoas. E naquela ocasião, todos os hebreus, todos que fizeram isso, os seus primogênitos não morreram. Aí quando atravessa o Mar Vermelho, que é para mim dos milagres maiores que poderiam acontecer, chega lá do outro lado, passa-se alguns dias, começam a cobrar: cadê Moisés? Cadê Moisés? E aí Arão responde: ele está lá. Desculpe a minha interpretação chula, mas ele foi muito covarde. Teve a força, ainda não tinha força, posso falar assim, ainda não tinha, ele estava em inflamação, não entendia muito bem o que estava acontecendo, louvado seja Deus, mas ele se deixou levar pelas palavras daquele povo. Aí ele fala assim: trazei, eu vou falar o nome, tá? Ele fala os seus utensílios que estão pendurados na orelha. O que é um utensílio pendurado na orelha? O brinco. Então ele pediu: traga os seus brincos. Eu estou traduzindo aqui, traga os seus brincos. E aí os seus brincos foram trazidos. Imagina, quem tinha brinco de 2 milhões de pessoas, eu acho que a maioria tivesse lá com brinco, trouxeram e ali transformaram daqueles brincos num bezerro de ouro, num bezerro dourado, e começaram a adorar o bezerro. Querido, quer traição maior do que essa que o povo que havia enfrentado 10 pragas, mais a travessia do Mar Vermelho, vou chamar de 11 milagres, e eles ainda não acreditavam no Deus vivo? Não pode uma coisa dessa? Será que o coração deles não ardiam? Estou usando aqui a paráfrase daqueles dois no caminho de Emaús. Será que o coração daquele povo não ardia quando eles sentiam, viam o milagre de Deus, viam a Shekinah de Deus? Porque hoje o tema está muito focado na Shekinah. A Shekinah é a presença manifesta de Deus, ou seja, a visibilidade do milagre. Muitas mãos levantaram aqui porque presenciaram o milagre. Eu diria, você foi contemplado com a Shekinah de Deus, com a presença de Deus. E esse povo ainda não acreditava. Fizeram um bezerro. Fazendo um parênteses, o povo lá então levantou um bezerro e começaram a adorar o bezerro. Moisés lá no Monte Horebe, falando com Deus, de repente Deus fala assim: para tudo, vai lá,
que esse povo está se prostituindo, está adorando a outro Deus, e eu não quero saber disso não. Vai lá e resolve a situação, porque eu vou matar a todos. Deus se irou de uma tal forma, querido. Deus se irou de uma tal forma que ele, no coração de Deus, ele dizimaria todos, com exceção de Moisés e aquela comitiva que estava lá embaixo, intercedendo por eles. Moisés desce e vai lá. Moisés desce, vai lá e chega em Arão. Arão, o que está acontecendo aqui, Arão? O que vocês estão fazendo? Que absurdo é esse? E ele, desculpe a expressão, frouxo, falou assim: nós colocamos os brincos no fogo e apareceu um bezerro. Olha a fala de Arão: jogamos no fogo e surgiu um bezerro, como se o bezerro tivesse nascido do fogo. E todo mundo sabe que ele teve que fazer um molde, teve que fazer todo um preparo, né? Uma lapidação, fez lá um polimento, um formatinho lá e a coisa, mas não. Ele não teve coragem de encarar. E Deus começou a querer acabar com aquele povo. Moisés, na sua, eu vou usar a expressão, na sua fúria santa, ele começou a identificar quem eram os que tomaram a frente daquele absurdo de querer pedir um Deus, de pedir um ídolo, de pedir algo. E diz a palavra que 3.000 pessoas daquele grupo foram mortos pelos seus próprios parentes e pessoas que estavam cercando. 3.000 pessoas. E Deus ficou muito magoado, ficou muito chateado, porque 3.000 pessoas conseguiu influenciar 2 milhões de pessoas. Quem fizer aí o cálculo matemático, uma proporção ínfima, né? 0,1% de mais. E aí, o que acontece? Essa pessoa eles acabaram mortos. E Moisés, então, ele usa o seu prestígio com Deus. E é nesse momento, queridos, que a gente precisa compreender a importância de Moisés na vida do povo de Israel. Tá? Moisés começa a falar: Senhor, nos ajuda, Senhor. O Senhor tem tantas promessas. O Senhor nos tirou lá da terra do Egito. O Senhor fez. Eu estou agora conjecturando as falas dele, tá? O Senhor nos tirou, Deus mandou 10 pragas, ele eliminou o faraó. O Senhor abriu o mar vermelho, fechou, né, atrás de nós, e morreram os exércitos do faraó. O Senhor nos trouxe até aqui. Nós entramos basicamente sem nada. Para quem não sabe, quando o povo, os hebreus, saíram do Egito, foi dada uma ordem para que eles saíssem com algum cascalho, com algum dinheiro, com alguma coisa de valor. Então as famílias egípcias começaram a dar vasos de ouro, começaram a dar mantos, começaram a dar coisas de valor. E o povo saiu de lá com uma riqueza imensa, como se fosse um pagamento pelo tempo que eles foram escravos lá no Egito. Então, quando eles saíram, eles não saíram com uma mão atrás e na frente, como a gente fala, com as mãos abanando, com os bolsos vazios. Eles saíram com muito dinheiro, com valores. Então, quando chegou lá, eles não eram mais escravos, eles eram libertos e eram ricos. Ao ponto de, com os brincos, fizeram um bezerro. Então, Moisés começa a confabular com Deus novamente e fala: Senhor, foram 10 as pragas, 10 as pragas, o milagre do mar vermelho, a morte do exército de faraó, a sua
O Senhor nos sustentou até aqui, nos deixou no local. Agora o Senhor está passando para nós as instruções. O Senhor quer eliminar a todos. Tem misericórdia. A oração de Moisés, intercedendo pelo povo. E é onde que vem o texto. Sabia puder deixar no versículo 14, voltar 1, né? Vou fazer a leitura do meu aqui. Vamos ver como que começa esse aqui. No 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Paro aqui. Deixa eu ver se contigo está deitadinho na frente. Não está. A palavra contigo, quando Deus fala com Moisés, depois dessa oração, dessa petição, a palavra contigo é: Moisés, fica tranquilo, Moisés. Você, eu vou contigo. A minha presença irá contigo. Eu vou te dar um anjo, o anjo vai abrir as portas, você vai comer do leite, do mel, de tudo que é bom, você será vitorioso, você vai pisar na terra prometida. Você, contigo, vai fazer tudo isso. Mas ele defende o povo. Ele fala, Senhor. Agora no 15, por favor, Bia. Então disse-lhe, se a tua presença não for, leia comigo, conosco, ou seja, ele abriu mão de ser salvo para poder defender um povo. Ele falou, Senhor, comigo não serve, Senhor, desculpa, só comigo não vale. Olha, eu quero que o Senhor leve todo mundo, esse povo todo, essa multidão, esse mar de gente aqui, Senhor, ele tem que nos seguir, ele tem que nos acompanhar, porque eles passaram também. Eles, ó Senhor, tem misericórdia deles. E aí é que mora a presença, o âmago, a importância desse versículo. Moisés, ele faz um tipo de Jesus Cristo na nossa vida. Quando Jesus ele foi pego lá no Getsemane, ele estava orando, e ele fala, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não estava ali por conta de si próprio. Ele estava ali por conta de mim, de você, de cada irmão que aqui está presente, ó. Cada um de vocês aqui, ó. Ele lutou, ele orou, ele morreu, ele ressuscitou. Não foi só por mim, foi por você, foi pela sua família, foi pela sua vida, para que você não ficasse, não fosse morto, mas para que você alcançasse o céu, alcançasse a salvação, alcançasse os palácios celestiais, a rua de ouro e cristal, fizesse parte daquela comitiva. Sabe o que é uma comitiva, querido? É quando chega lá o presidente, os ministros de toda a equipe dele, os assessores, né? Nós seremos a comitiva de Jesus quando Jesus vier derrotar a morte e o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Nós faremos parte da comitiva do Senhor. Quando o Senhor Jesus aparecer lá nas nuvens e ele acabar de vez com todo o mal, nós estaremos atrás dele, fazendo parte dessa comitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, queridos. A palavra diz assim, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Presença, querido, canta abaixado. Então mais tem sentido nossa igreja é a presença de Deus. Nesses últimos dias, a presença de Deus tem tomado conta dos lugares. Sabe o que me chama a atenção? É que precisamos continuar, voltar no tempo e pedir o batismo do Espírito Santo.
o renovo espiritual. Estamos precisando receber de Deus novamente aquele impulso elétrico, sabe? Igual acontece quando você ainda está vivo, mas aí eles pegam aquele desfibrilador lá e pum, dá aquele choque em você, e você dá aquela chamada assim, ó. Eu estou convocando hoje esse povo a receber uma descarga elétrica vinda do céu, para que a gente possa novamente, ó, dar aquela despertada e falar: Senhor, não importa, qualquer coisa que eu ganhe, qualquer coisa que eu receba, qualquer bênção que eu tiver, o sucesso que eu tiver na minha vida, mas se eu não tiver a tua presença, se eu não tiver a tua Shekinah na minha vida, eu não vou sair daqui, Senhor. Eu não vou dar um passo sequer, eu não vou marchar se o Senhor não for conosco. Se você não estiver na minha vida, se você não estiver na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus negócios, de tudo que eu colocar a mão, Senhor, a tua presença, a tua Shekinah é o que eu preciso na minha vida, Senhor. Façamos igual fez Moisés. Ele não abriu mão, ele tinha a salvação garantida para ele e para aqueles que o seguiam em pequeno número, mas ele se colocou na frente e ele falou: não, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não for conosco. E é conosco, é no plural, é no coletivo que o Senhor quer operar esta manhã. Eu não posso estar sentindo essa presença sozinho, Senhor. Eu quero que essa presença, Senhor, ela faça presente em cada um que aqui estão. Louvado seja Deus. Nós precisamos de um renovo, precisamos de um momento, nós chamamos de manto, mas é a Shekinah de Deus que nós queremos essa manhã em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra falava que louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala que Moisés, depois dessa conversa que teve com Deus, ele pega a sua tenda. Digamos que os irmãos são todos os 2 milhões que saíram do Egito, eles estão todos reunidos nesse ponto. Ele pega a tenda dele, vou pegar aqui apenas uma cadeira para representar a tenda, e ele pega essa tenda, ele sai do arraial e coloca num pontinho aqui, ó. Coloca num pontinho. E todo dia ele ia fora do arraial, ele ia lá na tenda, e lá ele orava a Deus, e ajoelhava, e começava a falar com Deus. Senhor, ele está orando em favor do povo, daquelas pessoas que haviam pecado. Ah, Senhor, tem misericórdia, e ele orava, diz a palavra do Senhor, que o Senhor, ele se compadeceu daquele ato, e ele, no formato de uma nuvem, ele ia até a tenda, e aquela nuvem ficava sobre a tenda, e Moisés conversava com ele, e aí ficavam os dois, e o povo lá de longe via aquela nuvem, e aí passaram a entender que a Shekinah de Deus, a presença de Deus estava naquele lugar, e eles falavam, e quando Moisés saía para falar com o povo, o rosto dele brilhava feito ouro, era uma luz tão intensa que Moisés precisou colocar um véu para falar com o povo, diante de tamanho brilho que tinha o rosto de Moisés. Que é o mesmo brilho que o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer parte na sua vida, começando pelo teu coração esta manhã. É o mesmo brilho, queridos. Quando você for com um negócio, na escola, na empresa, na sua família, onde quer que você esteja, quando as pessoas virem você
Eles precisam, em primeiro lugar, ver o brilho do Espírito Santo na sua vida, no jeito que você conversa, no jeito que você age, na forma como você trata as pessoas, nas suas decisões. A primeira coisa que tem que estar é o brilho do Espírito Santo na sua vida. É esse brilho que precisa estar presente na sua vida, querido. Então, esta Shekinah é algo importante na nossa vida e precisamos estar. Então, ele fala no versículo 33, 1 e 3, só para fazer a leitura. Deus diz a Moisés: vai, sobe daqui para a terra que jurei a Abraão. Enviarei um anjo diante de ti, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço. Deus olhava para aquele povo, capítulo 33, verso 1, 2 e 3, fala isso. Deixa eu ver se eu não errei. 33, 1, 2 e 3. Disse mais o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui. Exatamente isso. Ou seja, Deus já havia meio que desistido de Deus. Ele falava: esse povo é um povo de dura serviço, é um povo que não obedece, é um povo que não está compreendendo o milagre, o comando, não está entendendo. Não é à toa que algumas coisas acontecem. Tudo é um plano feito por Deus. Então, o que a gente viu aí? Enviarei um anjo. Tem muita gente que está atrás de anjo. Ah, Senhor, manda um anjo aqui, manda um anjo lá. Querido, o que nós precisamos é da Shekinah, é da presença de Deus na nossa vida. Veja isso, ele oferece um anjo, vai te seguir, vai te acompanhar, vai à frente. Mas Moisés rejeitou o anjo. Moisés rejeitou a expulsão dos inimigos cananeus e amorreus. Moisés rejeitou uma terra que mana leite e mel, porque paraíso, porque qualquer coisa boa que aconteça na nossa vida sem a presença de Deus não tem valor. Os irmãos entendem isso? Sem a Shekinah de Deus, sem a presença, sem a aliança com o Senhor, qualquer coisa que você conquiste sem a presença, a Shekinah de Deus, não tem valor. Amém? Consegue entender isso? E como que eu faço para ter a Shekinah de Deus, irmão Sérgio? Queridos, nesta manhã o Senhor quer derramar um espírito fervoroso na tua vida, de muita graça. E nós vamos fazer uma oração pedindo a Shekinah de Deus. Só quem acredita e quer receber, fique de pé nesse momento, por favor. Pastor Danilo, missionária Silvana, pastora Gisele, por favor. Nesse momento, venham aqui à frente. Desculpe colocar vocês nesse momento, eu sei que você está no seu momento de meditação, mas hoje você é instrumento da parte de Deus. A sua vida, pastor Danilo, a sua vida, ela precisa, lembra do que eu falei daquele desfibrilador? Então essa manhã você vai receber um desfibrilador espiritual na sua vida, para que você consiga de novo receber e sentir a presença de Deus. Quarta-feira passada, estávamos orando aqui,
confesso para vocês, queridos, eu não quero receber isso sozinho, não. Mas Deus está falando no meu coração já há alguns dias. Que Ele quer um renovo, todo espiritual, todo forte, todo especial na vida dessa igreja. E eu parecia que eu estava com um olho aqui nesse culto e o outro olho no mundo espiritual. Eu estava vendo dois ambientes. Eu estava como que dividido entre dois ambientes, vendo os dois ambientes. E nesses dois ambientes, um eu via o culto e o outro eu via a presença espiritual de Deus, a Shekinah de Deus nesse lugar. Eu cheguei em casa sem saber, não conseguia nem falar de algo sobrenatural que acontecia nesse lugar, querido. Então, é uma coisa que não pode ficar só na vida de uma pessoa. Você também é um irmão, uma irmã que precisa ter essa certeza na sua vida. Não tenha medo de receber de Deus algo sobrenatural. Não tenha medo. Quando eu era garoto, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu fiquei uma semana com medo do Espírito Santo, eu confesso. Fiquei uma semana com medo. Eu não sabia o que fazer, não sabia se eu dava um passo para frente, um passo para trás, se abria a boca, se não abria, porque eu ficava com medo, eu não sabia o que era aquilo. O que eu quero falar para vocês é, o Espírito Santo, ele é uma presença real de Deus na sua vida, que vai te ajudar a tomar decisões, que vai te ajudar a enfrentar o inimigo e sair dessa batalha vitoriosa. Então, alcance esse revestimento se você não é batizado. Se você já foi batizado, quer o renovo, peça a Deus renovo. Mas nessa manhã, nós queremos a Shekinah de Deus nesse ambiente, amém? E se você puder só ficar falando glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Se você não tem palavras para falar, fale glória a Deus e aleluia. Glorifique o nome do Senhor em sua oração. Coloque para nós, Bia, se não me engano, derrame sobre nós a sua Shekinah. E quando nós começarmos a cantar, você que quer receber de Deus um renovo, vem aqui à frente para receber a oração do Senhor.